Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estamos aqui para mais uma aula de arte na página 266 da nossa apostila. E nós vamos falar sobre a importância da iluminação. Vocês sabem que para que uma peça de teatro, um espetáculo, aconteça, ela não é feita somente pelos atores que aparecem no palco, não é verdade? Outras pessoas também participam de uma peça e mesmo que não apareçam, elas são fundamentais para esse espetáculo, né? Assim como a questão que existe do figurino, uma trilha sonora, que é uma música, né? Um cenário bem legal e uma boa iluminação. Então, vocês podem perceber, quem já foi ou quem ainda, por exemplo, poderá ter a oportunidade de assistir uma apresentação de teatro, pode perceber que as luzes, elas mudam de cor dependendo da situação da cena, né? E tudo isso é importante para poder passar algumas sensações para quem está assistindo o espetáculo, tá? Então, aqui nós temos uma atividade mão na massa, mas depois a prof explica ela. Vamos partir para a página 267, onde nós vamos continuar explicando sobre esse ressaltando cenas. Às vezes, para ressaltar uma cena, para demonstrar uma cena importante daquela peça de teatro, é importante que tenha uma boa iluminação, né? E a iluminação, ela tem essa função. Ela dá uma certa ênfase para certos aspectos do cenário. Ela pode também estabelecer relações entre um ator e os objetos, cenas mais importantes, ela enfatiza algumas expressões que, no caso, o autor queira passar para o telespectador, tá? Então, ela às vezes limita esse espaço para dar essa ênfase, tá? Num momento importante de uma cena. Como eu já disse, a iluminação ela é muito importante para o teatro, né? Por quê? Porque através dela a gente pode ambientar a cena, compreender o que está acontecendo na cena melhor. E ela acaba ampliando as emoções que está acontecendo na cena, né? Dependendo da luz, né, da iluminação, ela muda de cor, né, para dar aquele ênfase, aquela entonação naquela cena, para trazer mais mexer mesmo na emoção de quem está assistindo, tá? E isso, pessoal, o iluminador, que é a pessoa responsável pela iluminação no teatro, ele precisa utilizar muitos tipos de luzes, tá? Mas como assim? Como que isso antigamente era feito quando não existiam essas luzes artificiais ou elétricas? E aí? Como que a iluminação era realizada no teatro? Uma boa pergunta. Então, pessoal, vê-se então que o sol como iluminação. Então, vocês têm aqui o sol ao meio-dia, né? Ele é bem forte, né? Radiante. E aqui nós temos um pôr do sol. Então, sol como iluminação. Então, vocês, pela leitura que vocês estão fazendo juntamente comigo, vocês podem perceber que o sol foi a primeira forma de iluminação teatral, né? Foi a própria luz do sol, exatamente. Então, essa primeira iluminação no teatro foi a luz do sol. E os gregos, lá nos séculos passados, eles calculavam o tempo dessa duração do espetáculo, da peça teatral, para que as ações ocorridas no horário do sol, no período de pino, né, ao meio-dia, quando o sol está bem no centro do céu, tivessem relação com esse tipo de luz, né, forte e quente. E também eles se programavam para finalizar para que o fim da peça, para finalizar essa peça, acontecesse justamente no pôr do sol, criando esse clima mais dramático, mais poético, né? Para que o ato trouxesse essa emoção para os telespectadores, certo?
E aí, virando a página, continuando a explicação sobre iluminação, nós vamos falar sobre a iluminação no passado na página 268. Aí, como vocês estão acompanhando, nós também temos outra mão na massa e nós vamos deixar tudo intercalado para o final, tá? E aí, pessoal, na Idade Média, eles utilizavam objetos para criar iluminação dramática. Então, os objetos foram desde pedaços de madeiras encharcados em pinche, para poder manter uma chama acesa por mais tempo, tá? Até as tochas. Então, as tochas, elas foram muito utilizadas como iluminação de rua e nos primeiros candelabros. E ela tinha como intenção principal permitir que as pessoas pudessem chegar mais próximo, né, e ver o que estava acontecendo naquela cena, né? E hoje, muitas vezes, essa iluminação ela é utilizada com o intuito de destacar ou mostrar algum detalhe, né? Só que hoje nós já temos a iluminação ou elétrica ou artificial, certo? Como nós já havíamos falado. Então, aqui nós temos, ó, a lamparina também foi usada, tá? A lamparina a óleo, depois de bastante tempo, né? Mas um dos primeiros mesmo foi essa madeira encharcada no piche, tá? E tochas, né? Então, nós temos também velas também que eram utilizadas, né? E a tochinha aqui de fogo, tá? Como a prof já havia falado. Agora, pensa só, imagina só como era difícil para as pessoas trabalharem com teatro naquela época, né? Principalmente as que trabalhavam na parte da iluminação, né? Hoje em dia, a gente tem vários aparelhos, né? E luzes diferentes, de diferentes tipos. Só que antigamente, tudo era muito perigoso. Algumas coisas aconteciam, muitos acidentes aconteciam. Às vezes as lamparinas eram derrubadas, a tocha caía no chão e tudo pegava fogo. Só que mesmo assim, as pessoas que trabalhavam no teatro fizeram com que o teatro se popularizasse, pois as pessoas gostavam muito de assistir essas peças, essas cenas, né? E de modo que isso valia a pena todo esse esforço, todo esse trabalho, tá? Para que elas fossem realizadas. E aí nós temos aqui outros materiais de iluminação teatral. Nós sabemos que existem muitas formas de iluminar um espetáculo, né, uma peça teatral, e de dar um destaque a várias partes de um palco, não é verdade? E então, com a lupa na mão, diz o seguinte para vocês. Tudo oralmente, nós vamos fazer tudo oralmente, tá? Então, pense em algumas formas de iluminar uma apresentação e observe a seguir as imagens de diferentes focos de luz. Por exemplo, em que apresentação você utilizaria este tipo de luz, como um holofote? Em que tipo de apresentação? Isso aí! E esse palco, com vários focos de luz, serviria para que tipo de apresentação? Pensando. E essas luzes coloridas, vindas de todas as direções, em que cena você as usaria? Pensa aí e você pode responder para um adulto que estiver próximo a você, tá? Não tem problema. E aí agora, nós vamos voltar lá na página 266, né? Para o nosso primeiro mão na massa. E aí nós vamos montar um palco para um teatro de bonecos, tá certo? E aí você vai escolher o material que você quer usar para fazer esse palco. Pode ser caixa de sapato, tampa ou bandeja de isopor, tá? E para enfeitar seu palco, você pode utilizar o que você tiver na sua casa, tá? Aqui tem umas dicas, mas você fica à vontade para jogar a sua criatividade. E aí, você vai escolher alguns personagens de que você goste. Por exemplo, pode ser super-herói, um boneco, enfim. E depois que o palco estiver pronto, você vai fazer o seguinte, você vai definir quem vai ficar no centro dele, quem que vai ser o centro dessa cena, desse palco. Em seguida, você vai criar uma história bem legal para gravar um vídeo e mandar para todos os colegas prestigiarem a sua história, tá? Através desse palco que você montou de teatro. E aqui, pessoal, eu vou mostrar um
palco que a prof construiu com o José Armando, tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse palco. Eu utilizei uma caixa, tá? Uma caixa grande. A gente encontra em qualquer mercado, né? Em qualquer loja. E aí, nós confeccionamos os bonequinhos, olha lá. Tá vendo? Para que ele montasse a história dele. E essa história foi para o varal de livros. Desculpa, o varal literário, tá? Foi a atividade dele do varal literário e ele falou sobre o coronavírus, tá? E a importância das formas de nos prevenir, né? Da gente se prevenir contra esse vírus, né? E esse foi o palco que nós montamos, olha como é fácil. Fizemos um furo em cima, tá? E os bonequinhos colados no palitinho de churrasco, tá? Alguns no palitinho de picolé, mas sem problema. Colocamos uma casinha, onde significa que as pessoas não podem se aglomerar e precisam, né, ficar em casa, cada uma na sua casa, né? Até que essa pandemia passe. E essa foi a atividade dele. Então, esse aqui é só um exemplo para vocês verem como que fica bem legal, tá? E aí eu sei que vocês são muito criativos e vocês vão conseguir, tá bom? Agora nós vamos lá na outra página, que era a página 268, na próxima mão na massa. E nós vamos brincar de teatro com a luz do sol e da lua. E aí, pessoal, vocês podem estar utilizando o cenário que vocês fizeram anterior, tá? Para estar ensinando esse teatro com as luzes do sol e da lua. O que vocês me dizem? Eu acho que vai ficar bem legal, né? Então, aqui tem todo o início da peça de teatro e vocês podem estar fazendo os bonequinhos, né? Por exemplo, do sol e da lua, tá bom? Eu quero ver como que vai ficar, eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Então, vocês podem unir essas duas mãos na massa, tá? Lá você faz o cenário e aqui já tem o início da peça do teatro pronta. Se vocês não quiserem fazer a peça lá, vocês podem utilizar essa daqui. Agora, se não quiser utilizar essa, não tem problema. Pode fazer uma outra lá, tá? Que está valendo também. E aí, não precisará fazer essa aqui. Tudo bem? Então, eu vou finalizando a nossa atividade, o nosso vídeo por aqui. Eu espero ver a atividade de todos, tá? Bem bonita, bem apresentável, tá? Com bastante capricho, com bastante criatividade. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima.